Olá, Léo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olha, tá até com totem do Ho- Universal. Hoje tem até hoje tem propaganda de tudo. Tem, ó, token, tem a garrafinha. Veio preparado para nossa live de Orlando hoje. É, não adianta. Assim, é o que a gente até estava comentando aqui quando a gente vai mandando para os clientes. É o sonho de 10 em cada uma pessoa, né? Mais pessoas É, sonham em conhecer do que as pessoas. Assim, é o destino dos sonhos, literalmente. é verdade. Eu acho que é difícil a gente ouvir falar, né? Alguém que nunca queira, pelo menos, ir uma vez na vida para conhecer a Disney. E depois, quando vai a primeira vez, se pudesse, ir todo ano. Não é? Então, eu tenho cliente que vai, que quer ir que vai todo ano, literalmente. É porque, assim, a gente É, vai falar sobre tudo isso, né? Mas é um destino que, além de ser sonho, né? Da magia toda, tem muita atração sempre, né? Eles vão renovando sempre as atrações. Então, assim, mesmo é quem for, por verdade. exemplo, quem foi 2 anos atrás já não conhece mais. Porque muitas atrações já É foram verdade. inauguradas nesse caminho. E outras que vão ser inauguradas, né? Então, assim, sempre É, eles isso, estão renovando. isso é uma boa característica deles, né? Para não perder público e, assim, sempre estar inovando, sempre estar atualizando com as coisas que estão acontecendo, né? No ano e tal. E sempre trazendo novidades para os brinquedos, né? Sempre mais tecnologia, é bem legal. É isso aí. Então tá, posso começar? Pode, vamos embora. Então vamos. Então, boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Orlando. Eu vou começar falando algumas dicas básicas, assim, de como chegar, de documentação e tal, e um pouquinho de hospedagem. Depois eu passo para o Léo falar um pouco sobre os parques. Para chegar em Orlando não é muito complicado, então existem voos diretos do Brasil, voos com conexão também. Você pode chegar tanto por Miami quanto por Orlando e também por Tampa, né? Por Tampa também dá para chegar. E a opção geralmente o pessoal vai por Orlando. Aí depende muito se tiver um aéreo mais em conta para Miami, a pessoa opta, ou e for também conhecer Miami, opta em chegar por Miami e alugar um carro e ir para Orlando. Caso contrário, geralmente para Orlando ir direto e para não perder muito tempo nessa questão de deslocamento e de dias de viagem. Se o Pitato chegar por Orlando, por Miami, são mais ou menos uns 370 quilômetros de carro entre Miami e Orlando. Lembrando sempre que para carro tem que ter uma documentação O certificado ou sua internacional, né? CNH ou certificado internacional. E menor de 21 anos não consegue alugar carro lá. Outra característica que tem para aluguel de carro lá é que entre 21 e 25 anos, geralmente eles cobram uma taxa extra por conta dessa idade, tá? A maioria das locadoras cobram essa taxa extra. E também tem que se atentar porque às vezes a pessoa fala, eu encontrei uma passagem mais barata para Miami, vou chegar por Miami. Mas aí lembra que você tem também a questão do pedágio. Os pedágios lá não são caros, mas você tem que ficar atento, porque os pedágios lá são diferentes do Brasil, geralmente são vários totens, e aí cada totem é diferente, tipo assim, um aceita moeda, você tem que colocar o valor exato do pedágio. O outro só aceita se você tiver um cartãozinho magnético no carro. O outro só aceita se você. Aí tem uma pessoa que pode te auxiliar. Então tem que ficar ligado nessa questão do pedágio lá. E mas fora isso é muito tranquilo, dá uma lidazinha antes sobre questões de como que é dirigir lá, né, nos Estados Unidos. É sempre bom dar uma lida, mas é muito tranquilo, é fácil, não é difícil. Se você optar por chegar por Tampa, é mais perto, são 130 quilômetros, e, e também é bem tranquilo de ir do aeroporto de Tampa até Orlando. Caso você chegue em Orlando,
até a Downtown Orlando ali, mais ou menos uns 20 quilômetros. Então, não é muito distante. Chegando no aeroporto também, se você já não tiver alugado o carro do Brasil, ali tem várias locadoras, você já consegue ir ali alugar, já sai ali do estacionamento com o seu carro, é bem tranquilo. Caso você opte em não alugar carro, tem opção, tem um ônibus também que leva até a região central, só que aí você vai chegar com mala, às vezes com cansado, às vezes não vai valer a pena. Tem táxi, dá uma média de uns $40 de táxi do aeroporto até a região central. De transfer pela agência, você já pode contratar um transfer, né, para te levar para o hotel. E aí, lembrando, Michele, só para completar isso da forma de chegar nos hotéis, a gente vai falar sobre os hotéis, né, dar algumas dicas sobre até a Universal e sobre a Disney. Então, quem fica nos resorts, nos hotéis da Disney, entre tantas as vantagens, tem o transfer já do hotel. Então, quem está hospedado no resort é uma das vantagens de ficar no resort. A Universal, ela também tem o transfer, só que ela é pago, não é grátis, igual da Disney, mas também tem até o hotel. Então, assim, são várias opções. E aí tem que ver onde a pessoa vai ficar hospedada. Se ela vai ficar em Orlando, exatamente, nos resorts, ou se vai ficar em Kissimmee, enfim. Mas tem várias opções. Eu acho assim, se você for utilizar o carro, eu indico que você já chegue no aeroporto e saia com o seu carro, se você for ficar com o carro durante os dias lá. Independente se você chegar por Tampa, Miami ou Orlando, se você for ficar de carro, já saia do aeroporto com o seu carro. Agora, se você estiver hospedado num resort Disney, por exemplo, que tem o transporte gratuito, tanto para o aeroporto quanto para o parque, aí talvez nem vale a pena. Aí você tem que mesmo analisar para ver o que vai ficar bom financeiramente e vai ser um bom custo-benefício, né? Vamos dizer assim. Eu acho também que... aí eu falei sobre a questão de documentação de carro e a documentação para os Estados Unidos. Passaporte válido, no mínimo 6 meses, como a gente já falou em algumas outras lives, e o visto de turista, tá? Então, lembrando, antes de sair comprando sua passagem, todo o seu pacote, vá atrás do seu visto, porque às vezes pode ser negado e aí você vai ter totalmente, além da frustração, ter comprado tudo e ter um prejuízo, né? Até porque, Michele, a gente até indica que as pessoas façam primeiro toda a documentação de passaporte, de visto, porque como você falou, ele pode ser negado. E assim, eu nunca indico a um cliente de que quando ele tem um visto negado, ele tentar logo em seguida. Porque às vezes as pessoas estão com a passagem já comprada, com o hotel comprado, e não, eu tenho que viajar, vou tentar em seguida. É muito difícil de ser aprovado logo em seguida. Normalmente eles pedem pelo menos 6 meses aí, entre uma não aprovação e uma outra tentativa. Então, assim, o ideal, faz primeiro os documentos, passaporte, visto, e aí depois a gente começa a ver as passagens, o hotel, enfim. E também não existe aquela coisa que eu já ouvi muita gente falar, mas é muito difícil ser negado visto para Orlando em situação de turismo. Não é, tá, gente? Eu já vi casos de pessoas assim, adolescentes, 15 anos, que não vai lá trabalhar, não vai, a princípio, nada disso, está indo para turismo mesmo e ser negado. Então, não tem essa história. Tem que... Eu mesmo sou prova viva disso. Eu tentei como adolescente e não consegui. Meu visto foi negado. Então, é isso aí. Então, tem que correr atrás antes do visto. Isso mesmo, não tem mesmo. Eu vou entrar um pouquinho na questão de hospedagem, vou falar de algumas regiões, não vou entrar muito em questões de dicas de hotéis, tá, gente? Vou falar mais de regiões, dar uma dica para vocês se situarem. Lá existem as principais áreas lá para hospedagem são International Drive, que fica a maior parte dos hotéis que o pessoal ouve muito falar, uma região muito central, muito boa, com bons hotéis, com bons valores, um local que eu sempre indico. Resort Disney e Universal, né? Que quem gosta, quem tem interesse, quem tem poder aquisitivo,
que dá para se hospedar. É muito legal, vai viver aquela temática de parques e de fantasia todo o tempo. E outra região também que o pessoal geralmente se hospeda é em Kissimmee ou Lake Buena Vista também, que são locais que também dá para se hospedar. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada região para vocês entenderem. A International Drive, como eu falei, região mais central, onde se concentra muitos hotéis e comércio. Tem uma boa gama de transporte ali, então se você tiver sem carro, ali você consegue se locomover para os parques, para os outlets muito fácil. Alguns hotéis ali nessa região também possuem transporte para os parques. Então, aí, geralmente, eles colocam um horário para saída de manhã e um horário para voltar. Não são vários horários, tá, gente? É um horário específico e aí quem tem interesse sai junto com aquele transporte que o hotel oferece. Tem que sempre consultar. Lake Buena Vista é uma região bem próxima à Disney, bem bonita e também legal, assim, dá para às vezes encontrar alguns valores legais ali, tem que fazer uma boa pesquisa. E também você está próximo da Disney, porém precisa de transporte, tá? Kissimmee já é uma região mais tranquila de Orlando, fica mais ou menos uns 20 quilômetros, então mais ou menos a mesma distância do aeroporto para a região central. Então ali tem que ter carro, tá? E ficando nos hotéis Disney ou hotéis da Universal, você tem ali as vantagens, como o Léo disse no início, né? Disney, você tem ali transporte gratuito para os parques, para o aeroporto. Você tem também, ficando hospedado nos hotéis Disney, aquelas horas mágicas, que são umas horas extras, né? Para você poder curtir mais o parque. Os hóspedes também, eles têm aquela pulseirinha, que é uma Magic Band, onde todos os gastos deles entram automaticamente no cartão de crédito. Então, assim, facilita muito o cara não precisar ficar andando com cartão, com dinheiro. Além da compra, tem a Ele facilidade também... de que ele também abre a porta do hotel, então a Magic Band serve para tudo Isso isso. aí que eu ia falar, isso aí. Aí serve para isso como chave, né, do quarto. Ela também é usada para você usar, tipo, fura-fila, né, Fast Pass também, se você tiver. Então, você usa essa pulseirinha também. Também você, estando hospedado no Resort Disney, você tem o serviço de concierge, né, que é aquele serviço onde as suas compras são levadas todas para o hotel. Então, você fez compras no parque e tal, você não precisa ficar carregando as sacolas. Eles pegam e entregam no seu quarto. Olha só que maravilha. E fora as outras vantagens, que eu acho que depois o Léo vai falar um pouquinho mais quando ele entrar ali na parte de E parques, já que aproveitando tem falando, se você Michele, está hospedado. que você tocou no assunto sobre o Fast Pass, que gera muito conflito, né? Dúvida das pessoas que vão para lá. O Fast Pass Disney, ele é grátis e você não paga para ter o Fast Pass. E aí uma outra vantagem para quem está hospedado no resort, nos hotéis Disney, é que você abre para você marcar, né, os seus brinquedos com 60 dias antes. Então quem está hospedado abre com 60 dias e quem não está hospedado nos resorts da Disney Léo, abre com 30 dias. Mas ele Léo, o também seu áudio. Léo, seu áudio tá travando. Não tô, a gente não tá te ouvindo, Léo. A gente não tá te ouvindo. Eu vou tentar chamar de novo o Léo aqui para participar, porque o áudio dele tá travando, eu não sei se estava travando para todo mundo.
Vamos ver se ele vai entrar agora e não vai travar esse áudio para todo mundo ouvir. Voltou agora? Oi? Não tô te... Agora sim. Agora? Tá travando o seu áudio. Tá travando, tá? Sim. Tá me escutando agora? Agora ou parou? Travou de novo. Travou de novo. O teu sinal da internet deve estar ruim. Por isso que ele tá travando. Tá me ouvindo? Então, gente, como o Léo estava falando, eu vou continuar e enquanto ele tenta se conectar, que eu acho que o Wi-Fi dele está um pouquinho ruim. Como ele estava falando, o FastPass da Disney, todo mundo tem acesso a ele. Lembrando que, para quem está nos resorts Disney, ele abre com 60 dias de antecedência para você fazer o agendamento, tá? No caso você não esteja hospedado lá, com 30 dias de antecedência para agendamento do FastPass, tá? Tá me escutando agora? Agora sim. Travou tudo aqui. Eu tava te escutando, mas depois parou, eu também não escutei. Aí eu vi que você estava completando sobre o FastPass. Isso. Então, o FastPass é uma dúvida que as pessoas têm. Você não precisa estar hospedado nos parques, né? Quer dizer, nos parques, nos hotéis da Disney, nos resorts, para ter acesso ao FastPass. Então, você consegue agendar cada 3 brinquedos por vez, depois um a cada vez. A única vantagem é que se você está no resort da Disney, você vai ter a abertura para agendamento com 60 dias antes da sua viagem. E se você não está hospedado, são 30 dias, então você tem que entrar todos os dias. Outra vantagem de estar hospedado é a Magic Band, que você já tinha falado, né? Que você ganha a pulseirinha, então ela serve tanto para abrir a porta do hotel, para fazer compra e não ter que levar compra, então tudo entregue no seu hotel. Então tem todas essas facilidades de estar hospedado nos resorts da Disney. E outra coisa, além de tudo, você tem o transfer, então você não precisa se preocupar. Se você chegou no aeroporto, o transfer vai te levar até o hotel e depois vai te levar até o aeroporto também. Então tem essas vantagens. Muita gente fala assim, mas vai ficar hospedado nos hotéis da Disney ou da Universal, é muito caro. Enfim, claro, tem os hotéis Premier, os hotéis mais caros, mas tem os hotéis econômicos deles também. Então, o que vocês têm que ver, o que eu acho muito importante quando você vai para Orlando, que a gente sempre fala de dicas, a gente fala de quanto tempo ficar na cidade. Orlando, esquece aquela história de 5 dias, porque 5 dias não é nada. Então, assim, são muitas atrações, muitas atrações. Inclusive, se você quiser conhecer Orlando a fundo, você tem que ficar pelo menos 67 dias, então é muita coisa. Então, tem muita opção além de Disney Universal. Então, no mínimo, são 12 dias, 15 dias para você conhecer pelo menos o básico. Porque a gente falando de parques, para você falando os parques mais famosos, a gente está falando de Disney, que são 6 parques. São 4 parques temáticos e os 2 parques aquáticos. Então, aí, se a pessoa vai, ela já gastou pelo menos 6 dias. Tem aquela... As pessoas me perguntam, Leandro, vale a pena você pegar o ingresso que você sai de um parque, entra no outro, no mesmo dia, um tá cheio, eu vou pular pro outro. Pessoal, quem tá indo pela primeira vez, não indico, porque é muito grande, são muitas atrações. E outra, a Disney, ela tem 3 diferentes tipos de ingresso, então vocês têm que ficar atentos quais os ingressos que vocês vão comprar. Muito, muito importante, sair com o ingresso comprado do Brasil, porque as filas são muito grandes. Oi. Deixa eu falar. Deixa eu só terminar essa questão da hospedagem, aí você entra na questão dos ingressos direto, para não ficar... Que aí eu termino e você já começa explicando essa questão de como comprar os ingressos, quantos dias e tal, que eu acho acho que a dúvida maior do pessoal é essas questões. Então, aí só concluindo o que o Léo falou, tem essas vantagens de ter essa hospedagem, de ficar hospedado nos resorts, porém você vai pagar você vai pagar mais por isso, mas se for teu sonho, você tem vontade de ficar, vai ficar imerso, os quartos são temáticos, né? Você tem lá o café da manhã temático e tudo mais. Nos resorts, vale a pena. Fica. A gente sempre vai indicar o que o cliente quer fazer, né?
Então, saindo ali dos resorts da Disney, você tem os resorts da Universal, que também é um pouco, os valores são um pouco melhores que os da Disney. Você tem até ali agora o da Universal mais novo, que é um econômico, que tem um preço muito legal. Só que, como o Léo falou, não tem esse transporte gratuito do aeroporto. Então, ele peca um pouquinho nas vantagens do que a Disney oferece. Mas também, por exemplo, você tem ali hospedando lá o Universal Express, que é o fura-fila deles, né? Então, mas não tá, por exemplo, não está disponível esse fura-filas no Cabana Bay, que é o resort mais barato deles hoje. Tem o transporte gratuito para o City Walk, né? Que é aquele centro de compras deles, de entretenimento e tal. Você tem também preferência nas reservas de restaurantes, para quem está hospedado lá, e também a entrega de compras no hotel, tá? Além de ter essas opções de hospedagem desses locais que eu falei, da Disney, Universal, você ainda tem opções de hospedagem em casas, né? Então, hoje em dia, lá Orlando cresceu muito. Então, se você está indo num grupo, vale às vezes muito a você alugar uma casa e ficar hospedado em uma casa. Assim, as casas são ótimas, completas, e você já consegue sair do Brasil com tudo reservado, com tudo direitinho. E é uma boa opção hoje. Acho que está crescendo bastante esse mercado de aluguel de casas lá em Orlando. Até porque, Michele, é um destino que dificilmente vai a pessoa sozinha, né? Normalmente vai uma família, ou vai com mais amigos, enfim. Então a casa é uma opção. A pessoa não vai deixar de conhecer Orlando porque os resorts da Disney ou da Universal são muito caros. Então, assim, é uma outra opção de casas. Vocês podem ficar até mais dias pagando menos e dividir com amigos, enfim, com a família. Isso aí. Vou falar assim rapidamente de compras para o Léo depois entrar na questão dos ingressos e dos parques. Lá em Orlando você tem, eu acho que interessante é sempre você reservar pelo menos 2 dias da sua viagem para compras, porque toma muito tempo. Brasileiro quase não gosta, né? Vai precisar, no mínimo, eu diria no mínimo, assim, 2 dias para compras. E uma dica, faça as compras no fim de semana. Por quê? Fim de semana, os parques estão lotados. As lojas e outlets, consequentemente, estão mais vazios. Então, se você puder fazer essa troca, ir aos parques durante a semana e optar em fazer as compras no fim de semana, isso é uma ótima dica, vai assim, diminuir muitas horas do seu dia e do seu tempo de viagem. Outra coisa que eu acho que, assim, é bom saber, os outlets, lá existem dois outlets premiums e depois tem os shoppings convencionais. Os outlets são aqueles locais onde concentram lojas de produtos que já saíram de coleções atuais, tá, gente? Então, se você quiser uma coisa mais atual e tal, vá nos shoppings convencionais. Ali também você tem que ficar ligado, tipo, loja, por exemplo, Gap. Você sempre vai ter a loja da Gap, que está com seus produtos atualizados, e Gap Factory, que é geralmente o que já saiu de coleção. E ali você vai encontrar melhores preços. Então, e ficar atento, Michele, é muito importante você estar falando de compra, a pessoa ficar atenta na cota, né? Que ela pode trazer o número de itens para ela não pagar o excesso depois, porque aí fica mais alto ainda. Então tem que se ligar na cota também. E também na questão da bagagem, né? Que hoje em dia as companhias reduziram muito a questão da bagagem. Então o pessoal ia fazer muita compra, tinha 2 malas de 32. Hoje em dia de 23. Uma de 20. Isso aí. E olhe lá, dependendo da companhia, nenhuma de 23. Outra dica, se você quiser ir nos shoppings tradicionais ali, aí, como eu falei, existe Florida Mall e outros shoppings grandes que você vai encontrar em infinitas lojas aí que o pessoal quer conhecer. Lojas também que o pessoal às vezes busca muito, acho que para comprar cosméticos, brinquedos,
Até coisas da Disney mesmo, que já saiu da coleção, você encontra, tipo, no Walmart e na Target, né? Que são supermercados onde tem de tudo, desde comida até roupa, até coisa de carro. Você vai encontrar tudo dentro dessas lojas. Isso também é Vale a importante, pena. Michelle, porque a pessoa principalmente vai comprar souvenir, que todo mundo vai quer trazer uma lembrancinha, ficar atento, porque nos parques vão ter, mas de repente nos outlets, nessas lojinhas, você vai encontrar mais barato. Então é sempre bom você passar lá Exatamente. antes ou deixar para comprar lá, porque vai ser mais barato do que você comprar no parque mesmo. Isso aí. E lá sempre tem uma seçãozinha de coisas de Disney também, tá, gente? Tipo aquelas tiarinhas que às vezes na Disney sei lá, é caríssimo, nem lembro os valores, mas lá você encontra com preços ótimos. Que para quem busca eletrônico, Best Buy, né, que é a loja imensa lá de eletrônicos, vale a pena dar uma passada se estiver procurando alguma coisa de eletrônico. Loja para quem quer mais economia ainda, a Ross, né, e a Marshalls, que são lojas onde são, assim, fora do outlet, ainda são coisas que estão de coleções muito atrás. Então, tipo, 2, 3, 4 coleções atrás, mas com preços ótimos. Mas aí também tem que ir com tempo para garimpar, porque essas lojas não são lojas arrumadinhas, então geralmente meio bagunçado. Tem que ir com paciência para essas lojas. Uma dica, antes de embarcar, faça uma lista de compras do que você quer comprar e anote os tamanhos, que são, eu uso 38 no Brasil, lá nos Estados Unidos é qual tamanho? Porque aí você já leva isso tudo anotado para não ficar perdendo tempo lá na hora, mas e esse tamanho é qual? Vou lá experimentar, não sei o quê, e aí você perde muito, muito, muito tempo. Eu acho que eu falei basicamente tudo dessas dicas básicas. Eu vou deixar o Léo falar agora dos parques, que tem bastante coisa nova, todo ano eles mudam, né, Léo? Tarifa, todo momento que compra. Inclusive, e aí Michelle, eu vou passar para você. Que a gente já tinha até deixado, quando a gente começou a falar que a gente faria live sobre Orlando, que a gente teria algumas novidades. Então, a gente sabe que a gente está passando por essa pandemia, está tudo fechado, mas a gente já tem algumas novidades. Por exemplo, no dia 14 agora passado, a área do City Walk, uma parte do City Walk, que é a parte da Universal, já foi reaberta. Uma parte da Universal Resort, que é a parte dos hotéis, também foi reaberta. Os parques ainda estão fechados. A previsão é para junho, julho. Hoje, fresquinho, acabei de pegar as fotos do SeaWorld. Então, aquela montanha-russa da Mako, que é a montanha-russa da Raya, eles já começaram a fazer os testes com os funcionários. Então, assim, a gente espera que logo, logo eles vão reabrir, porque começa a reabrir já reabre logo tudo. Dia 20, amanhã reabre a Disney Springs, então a parte de compras ali, de lojas da Disney. Então, assim, tem gente já querendo se programar para o final do ano ou para o ano que vem. Então, a gente já consegue ver isso sim. Eles já começaram a reabrir, claro, com toda a segurança, vendo... a gente está falando de parque, então aglomeração, então eles estão vendo tudo isso como vai ficar. Por isso, os parques ainda não reabriram. E uma coisa, né, Léo? Legal de falar que a gente tá, assim, com ótimos preços para lá, para final do ano, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês precisando... a gente já tem tarifa de aéreo para lá e assim, são valores ótimos. E lembrando que a gente já tinha falado sobre parques, né, de Orlando, é muito importante, voltando no assunto, que vocês já saiam com eles comprados, não só por causa de fila. Por quê? Você chegando lá em Orlando, você, além da fila, você vai pagar em dólar, com IOF e não tem opção de parcelamento. Então, se você compra no Brasil, você tem essa opção de parcelamento, então você já junta tudo no pacote, com aéreo, enfim. Então tem todas essas opções. Você já vai chegar lá e vai entrar direto no parque. Então você não tem que passar por bilheteria, por nada disso. Então, assim, é um ganho. Principalmente quem vai em alta temporada, porque às vezes fica 3 horas em fila. E a gente está falando do parque mais visitado do mundo, os parques mais visitados do mundo. Então, na alta temporada fica realmente muita fila. Então, fica com a época que não fica tão cheio. Então, Lu, outubro não é uma época muito cheia. Iniciozinho de janeiro é uma época que não é muito cheia, apesar de ser mais frio nos Estados Unidos, né? Por causa do inverno, mas assim, faz um pouquinho de frio.
mas é bom porque não é a alta temporada dos americanos, então os brasileiros é alta temporada nossa, mas não é dos americanos. Então é uma época boa. E a primeira quinzena de dezembro é muito legal, porque ainda é baixa, e a gente consegue pegar até as partes de Natal, decoração, essas coisas. Então, para brasileiro é muito bom. Então, eu indico essa parte de dezembro, iniciozinho. Passou o Réveillon, é uma boa, porque os americanos voltam a trabalhar, acaba a alta temporada, então a nossa alta temporada fica mais vazio. E outubro é legal também de visitar. Então, essas são as melhores épocas para ir. Mas, assim, aí vai depender, né? Porque brasileiro, às vezes, tá com filho, tem escola, enfim. Aí vai acabar entrando naquelas épocas de janeiro, dezembro e férias escolares de julho. Férias escolares de julho, como a gente falou, de parques, né? Ninguém vai para Orlando sem conhecer parque. Não conheço ninguém que vá para Orlando só para conhecer Orlando. A pessoa vai na Disney, ela vai no Universal, ela vai nos parques. Então, assim, não adianta você sair daqui sem comprar o parque, porque você lá vai ter que comprar, né? Ninguém sai daqui sem comprar. E como a gente falou, são muitas opções, muitas opções. Falando de Disney, começando por Disney, a Disney tem 6 parques. Então, são 4 parques temáticos e 2 parques aquáticos. A gente tem as opções aqui no Brasil de vários tipos de ingresso. Então, a gente não vai falar sobre os valores, enfim, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona, que a gente tinha começado a comentar sobre sair de um parque e entrar em outro. Você tem essa opção, principalmente para quem já foi outras vezes, já conhece, eu quero só ir em uma atração, já conheço essa, enfim. Então, fica atento. Normalmente, aqui no Brasil, a gente compra o básico, que é aquele que te dá direito a um parque. Hoje já mudou, então muita coisa assim. Antigamente você comprava um parque, chegava lá e eu podia usar. Normalmente em qualquer parque. O parque mais famoso vai ser lá o Magic Kingdom, que todo mundo quer ir, porque quer ver os fogos lá do castelo, enfim. Hoje já não é mais assim, o parque já sai nominal, então você tem que visitar o parque que você comprou. Então ficar atento nisso, porque mudou o ingresso. Aqui no Brasil a gente ainda tem algumas promoções, compra 2 parques, ganha mais, compra 4, ganha mais 2. Lá nos Estados Unidos vocês não vão ter essa opção, então isso é exclusivo para o Brasil, então tem que ficar atento nisso. E aí tem essas opções dos 4 parques temáticos e os 2 parques aquáticos da Disney. Então o Magic Kingdom, como eu já falei, que é muito famoso por causa do castelo, enfim. O Epcot, que é o parque que está passando por uma reforma. Então, até tem uma nova atração que eles vão fazer, que é uma montanha-russa, chamada Guardiões da Galáxia. Então, vai ser uma nova atração. Como a gente falou, os parques, tanto da Disney quanto da Universal, eles sofrem, todo momento eles têm atrações novas. Então, se você foi ano passado, para o outro ano já tem uma atração nova. Toda hora eles estão inventando coisas novas. O Animal Kingdom, que tem a atração hoje mais famosa, que é o Avatar, da Pandora, né? O parque da Pandora, que todo mundo quer visitar. Então, é uma atração também muito cheia. E o Hollywood Studios, que hoje tem o parque do Star Wars, que é o tema do Star Wars, né? Além dos 4 parques, esses são os 4 parques temáticos. Assim, quem está indo pela primeira vez vai querer visitar esses, principalmente o Magic Kingdom. Os parques aquáticos da Disney. Então, o Magic Kingdom, como eu já falei, que é muito famoso por causa do castelo, enfim. O Epcot, que é o parque que está passando por uma reforma. Então, até tem uma nova atração que eles vão fazer, que é uma montanha-russa, chamada Guardiões da Galáxia. Então, vai ser uma nova atração. Como a gente falou, os parques, tanto da Disney quanto da Universal, eles sofrem, todo momento eles têm atrações novas. Então, se você foi ano passado, para o outro ano já tem uma atração nova. Toda hora eles estão inventando coisas novas. O Animal Kingdom, que tem a atração hoje mais famosa, que é o Avatar, da Pandora, né? O parque da Pandora, que todo mundo quer visitar. Então, é uma atração também muito cheia. E o Hollywood Studios, que hoje tem o parque do Star Wars, que é o tema do Star Wars, né? Além dos 4 parques, esses são os 4 parques temáticos. Assim, quem está indo pela primeira vez vai querer visitar esses, principalmente o Magic Kingdom, porque quer ir no castelo. E tem os parques aquáticos, que é o Blizzard Beach, que ele é mais adrenalina, e o Typhoon Lagoon, que é um parque mais calminho, né? Assim, tem menos adrenalina, menos brinquedos assim. Lembrando que Orlando faz muito calor também.
Então, assim, principalmente quem vai com criança, parque aquático, criança adora. Então, sempre botar pelo menos um parque aquático é legal. Léo, só lembrando que os parques aquáticos, gente, geralmente na época de inverno deles, não, geralmente tem uma época que eles ficam fechados, tá? Para manutenção. Então, só lembrando que primeira quinzena de janeiro, tem uma épocazinha aí que eles não funcionam, tá? A Vanessa colocou aqui, ó, essa questão dos ingressos talvez mude um pouco depois da pandemia, pois parece que eles vão Sim, reduzir. Isso, sim, sim. vai sim, Inclusive, Vanessa, porque lá na China, né, que já Xangai, foi abril e mudou muita coisa. Eles colocaram instalação de eles dispense de estão. álcool gel, muita coisa mudou. Inclusive, por exemplo, esses espaços que já reabriram, City Walk, essas coisas, eles estão demarcando o chão, com espaço entre uma coisa e Isso outra, aí. aumentando o espaço de banheiros para as pessoas ficarem lavando mão toda hora. Como eu falei, hoje saiu já começaram a fazer os testes da Mako, que é a montanha-russa do SeaWorld, mas eles não estão colocando mais uma pessoa do lado da outra, então tem uma e mais uns espaços na montanha-russa. Então, claro, vai ter que passar por todas essas mudanças no hotel e nos E parques todos, né? e a capacidade de pessoas dentro do parque, com certeza, nesse primeiro momento, vai reduzir, gente. Se eu não reduzir a 50%, não digo outra coisa, porque assim, os parques ficam muito cheios e fica muita fila nos brinquedos, então não tem como ficar demarcando também infinitamente lá o parque. Então, com certeza, eles devem começar, sei lá, com capacidade de 50%, depois ir aumentando, né? Isso aí. Provavelmente. E aí, só lembrando que os brasileiros normalmente compram esses ingressos da Disney, que são os básicos, né? Que te dá direito a um parque por dia. Então, nesse ingresso básico, você não pode sair de um parque para o outro. Então, estou num parque e quero no mesmo dia para um outro, se você não consegue. Mas eles têm duas outras opções, que é o Hopper e o Hopper Plus. Então, fica atento. O Hopper é o que você consegue passar de um parque para o outro. Então, eu estou no Magic Kingdom, quero passar para o Epcot, eu consigo ir sem problema nenhum. E o Hopper Plus, a única diferença é que além dos 4 temáticos, você consegue isso também para os parques aquáticos. Então é só ficar atento que essa é a diferença. A gente não vai entrar em questão de valores, porque cada um muda uma hora. E lembrando que Disney Fast Pass Disney é grátis. Então comprou o ingresso Disney, você pode agendar lá seus brinquedos. E uma dica, agenda, porque são muito cheios e você vai esperar realmente muito tempo. Baixa o aplicativo assim que você comprar os ingressos, né, Léo? É isso aí, baixa o aplicativo assim que você compra ingresso. Falando sobre a Universal, né? Universal lá do outro lado, vocês não podem comparar Disney com Universal, são temas completamente diferentes, parques completamente diferentes, mundos completamente diferentes. Inclusive as pessoas falam assim, eu quero ir para Disney. Se você falar isso para quem trabalha na Universal, ele vai querer te estrangular. Porque, assim, Orlando é uma coisa, tem vários parques, várias atrações. Você tinha falado sobre os hotéis lá da Universal, né? Que são os resorts, que tem direito a uma hora antes de entrada, enfim. Então, tem essas facilidades. Tem o transfer, mas o transfer não é grátis igual da Disney. Você tem que pagar, mas tem o direito ao transfer. O mais usado hoje pelos brasileiros é o Cabana Bay, que você falou, que é um 3 estrelas da Universal. Quem está no Cabana Bay, ou quem está no Safari Falls, ou quem está no Hard Rock, que é o Premier deles, que é o mais caro, tem as mesmas vantagens. A única diferença é que quem está nos hotéis Premier, que são os 3 mais famosos e mais caros, você tem o Express, que a Michelle falou, que é o fura-fila deles, ele é unlimited. Então você pode entrar e sair a hora que você quiser dos brinquedos. Os outros você tem o Express, mas ele é básico, você só passa uma vez. Então tem que ficar atento. Se vale a pena você comprar, porque o Express da Universal ele é pago, esse não vem grátis igual o Fast Pass da Disney. Não sei se vale a pena, porque ele não é barato, então tem que ficar atento, porque ele é bem caro, principalmente quem vai com família, ele é bem caro. Então procurar a época do ano que você vai, porque sai bem caro. Claro, vale a pena quem tem um Unlimited, que vai passar para tudo que é lugar, você acaba o parque em 10 minutos. Você vai entrar em todos os brinquedos sem fila. Eu acho também, Léo, que vale a pena você comprar dependendo dos dias que você for visitar o parque. Então, assim, exatamente. Se você tiver tempo de ir ou mais dias visitar, às vezes nem vale a pena você pagar a mais por esse passe
sendo que você vai ter disponibilidade de outro dia e em outros brinquedos. Então, E o que a pessoa tem que ficar atenta é que, assim, os ingressos de Orlando, não só Disney, como Universal também, eles não são assim, você tem que usar naquele mesmo dia. Comecei pela Disney, eu tenho que fazer todos os parques da Disney para depois passar para a Universal. Não é assim. Tem uns que te dão 14 dias, outro um ano a partir da primeira entrada. Então, uhum. a partir da primeira entrada, você tem 14 dias. O que você pode fazer? Posso ir um dia num da Disney, outro dia num da Universal. Enfim, você pode fazer essa mesclagem, não tem problema. Não precisa ir em todos os dias da Disney para depois começar a ir na Universal. Então também tem essa opção. Teria vantagem, de repente, se você botar na ponta do lápis, por exemplo, os 3 hotéis que são os mais caros da Universal, que eles já dão esse express que você entra em todos os lugares. Muita gente o que faz? Fica 7 dias num hotel mais barato e pega 3 dias, porque a Universal tem 3 parques. E acho que travou, Léo, Léo, travou. Não, a gente não tá te ouvindo. O Léo travou de novo, acho que o sinal dele tá lá, tá ruim. Vou tentar conectar ele aqui. Ver se ele entra. Tá me Léo, escutando? tá ouvindo? Agora sim. Não tá me ouvindo? Tá? Oi? Tá me escutando agora? Tô. Tô. Aham. Então, como a gente estava falando dos parques, tem muita gente que fica num hotel mais baratinho, alguns dias, e pega pelo menos 3 dias do hotel mais caro lá da Universal, porque ele vai te dar esse express que você vai furar fila. Então, os 3 hotéis Premier deles, vocês têm entrada ilimitada. Então, quem está dentro desse hotel não precisa pagar o express. Então, tem que botar na ponta do lápis se você for pagar o express. Ora, vale a pena ficar no hotel pelo menos esses 3 dias. A Uhum. Universal, ela tem 3 partes que, como a gente falou, então ele tem a Universal, a parte de cinema, né, que vem lá de Los Angeles, então a parte de estúdios de cinema, que todo mundo gosta de visitar muito de cinema. Tem o Island of Adventure, que a gente já está falando aqui dele. Léo, teu sinal tá ruim de novo. A gente não tá te ouvindo, tá travando toda hora. A gente tá com sinal ruim, o Léo tá com sinal ruim hoje e a gente não tá conseguindo manter ele constante aqui na live. Vou tentar mais uma vez. Tá me ouvindo? Agora foi. Tá travando Sabe que é aquela lei bastante. de Murphy, né? Quando você. Então já tirei até do Wi-Fi e botei no 3G, no 4G, porque tá É, travando aqui. E agora, você tá me vendo? Que a minha tela tá travada. tá congelado. E tô te ouvindo bem picotado. Agora tô te vendo. Agora travou de novo. Agora tô. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Não tá ouvindo o Léo? Como que tá? Vocês estão me ouvindo, me vendo bem?
Ô, Michele, me escuta Não, agora? agora tô. Vai falando, professor. Tá me escutando agora? Tô. Tá picotando ainda, Agora mas travou tô. tudo. Tem hora que eu já até tirei do Wi-Fi, botei 4G aqui para ver quando tem hora que trava tudo. Agora tá bem. E aí, como a gente Agora tá estava falando, bom. tá bom? Tá. E aí, como a gente estava falando dos parques, então, só tirando uma dúvida, você tinha falado do Cabana Bay, né, dos resorts lá da Universal, que é o mais usado hoje pelos brasileiros, porque também tem todas essas facilidades. Hoje a Universal ela já inaugurou um hotel que é econômico, abaixo do Cabana Bay, se chama Endless Summer, então ele já funciona, claro, hoje está fechado por causa da Covid. E tem o outro que é o Dockside Inn, que assim que acabar a pandemia eles já vão inaugurar. Então, assim, é um hotel que vale Uhum. muito a pena, porque também entrar uma hora antes, enfim. Na Universal, como a gente falou, são os 3 parques, os 2 temáticos, a Universal Studios, o Island of Adventure e hoje tem o Volcano Bay, que é o parque aquático. Então, assim, aqui do Brasil a gente tem algumas opções de ingresso. Ficar muito atento, porque hoje o melhor que a gente tem são 3 dias com os 3 parques. Eu já tive cliente que me pediu 2 parques só, eu não quero ir no Volcano Bay porque é um parque aquático. Você comprar com 2 hoje no Brasil do que comprar gastar mais do que a mais com isso. Uhum. Seu áudio não tá saindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Lu, Vivian. Vocês estão me ouvindo? Bem? Estão conseguindo ouvir o Léo? Só eu que não estou conseguindo ouvir ele. Léo? Então, o pessoal não está te ouvindo, só Tá me estão me escutando? ouvindo. Agora sim. Eu tô te ouvindo, mas a tua tela tá congelada. Agora voltou a funcionar. Tem dia que a internet não quer ajudar de jeito nenhum, né? Tá conseguindo me escutar? Daqui a pouco vai encerrar aqui o vídeo do. A Instagram vai encerrar. Tem 10 Aí você chama, minutinhos. aí você chama, não, você chama de novo se caso ele, mas agora é rapidinho. Tá. Então sobre o Volcano Bay, que é o parque aquático, hoje ele é o mais tecnológico, que é como se fosse a Magic Band lá da Disney. Então, com ela Uhum. também você cadastra ali o cartão de crédito, abertura de para guardar bolsa, mochila, essas coisas todas. O que as crianças Uhum. gostam muito, porque eu vou num brinquedo que ele tá com muita fila. Eu não preciso lá ficar esperando na Caracatal, que é a montanha russa que você tem uma queda vertical. Eu vou ali, agendo, tem para daqui a meia hora. Agendo com a pulseira, vai vibrar para eu voltar lá na atração. Então, assim, são várias funcionalidades, então ele é bem tecnológico, então bem legal de conhecer. Esses são os parques da Universal, só ficar do 3. Minha indicação hoje é comprar os 3 dias com os 3 parques. Sai mais Um para barato para o cada Brasil dia comprar só vez com e 2. um para cada dia. Porque você já liberado um para cada dia sempre, principalmente quem está indo pela primeira vez. Falando de Orlando, a gente tem outra opção, que é o SeaWorld, muita gente quer conhecer. O SeaWorld é um complexo, né? Então tem 3 parques, fica atento. 3 parques, eles também têm essa funcionalidade de comprar os 3 parques juntos.
Mas eles têm o Discovery Cove, que também é do grupo, mas não está incluso no ingresso. Então tem o Uhum. SeaWorld, que muita gente fala, eu não vou no SeaWorld porque eles maltratam o animal. Pessoal, é muito vocês irem para vocês conhecerem. O SeaWorld é um parque temático, ele também vai ter a montanha-russa, a maca, não sei o quê, mas eles têm todo o tratamento com animais, eles Gente, por experiência, as melhores montanhas russas estão lá. As melhores são montanhas longas, russas né? estão lá. E assim, as mais radicais, então, são muito legais, porque as pessoas acham que é só animal, só vai ver animal. Não, Muito já se fala sobre não ter mais eles não vão fazer mais o show com as orcas, enfim. Então, assim, eles mais a reprodução das orcas, mas é um animal de vida muito longa, então, assim, eles não fazem mais esse projeto de reprodução lá, mas não tem previsão de acabar, não, porque, assim, ainda são 8 que tem lá, então tem muito ainda, tem várias atrações, então é bem legal de vocês conhecerem toda essa interatividade de ir numa montanha-russa, por exemplo, da água das arraias, e depois de você ir num lugar onde tem as arraias, poder tocar nelas, ver como que eles fazem o tratamento. Então, assim, é bem legal alimentar, de vocês né? conhecerem. Alimentar, então é bem legal. Eles têm um parque aquático, que é Aquática, né? Também é um parque aquático, muitos nem conhecem. Muita gente não vai também no Busch Gardens, porque ele é mais distante, fica 1h30 mais ou menos ali de Orlando. Mas lembrando, o Busch Gardens vocês conseguem agendar, mesmo que você não esteja de carro. Eles têm o transfer até o Busch Gardens, então ele não sai do hotel, ele não vai te buscar no hotel que você está hospedado. Mas eles agendam 6 pontos em Orlando que te pegam e depois te trazem de volta. Então, assim, não vai deixar de ir porque não tem o transfer, não tem o carro para ir até lá. E o Discovery Cove, que é o mais famoso, todo mundo quer fazer mergulho com golfinho, quer fazer tudo isso. Lembrando, o Discovery Cove é um parque all inclusive, então ele não entra no Quick Kill lá aqui dos 3 parques, né? De furar fila. Ele é um parque all inclusive, então comida, bebida, tudo tá incluso dentro do parque. Então ele é o mais caro deles, até pela É. interação com o golfinho, essas coisas todas. É um passeio de dia inteiro, não é um passeio muito barato. Umas atrações dele que são pagas à parte, por exemplo, o mergulho, que você bota só aquele capacete e você afunda e você respira normalmente ali dentro, sem snorkel, enfim. Então, mas vale muito, muito a pena, principalmente quem quer fazer a interação com os golfinhos. Lembrando que a interação com os golfinhos, criança muito pequena não pode fazer. Não pela criança, mas pelo golfinho, porque a criança quer enfiar o dedo no olho do golfinho, que eles não permitem. Então tem uma idade certa para poder fazer a interação com os golfinhos. Quem não sabe nadar tem a opção de fazer a interação na parte rasa, então também pode fazer, não tem problema, não precisa ir na parte funda da piscina, mas vale muito a pena vocês conhecerem. Outra opção que tem Só uma em observação, Orlando. Léo, no SeaWorld, também é possível, quem tiver interesse, fazer essa interação. Lógico que é um pouquinho diferente dessa do Busch Gardens, mas também dá para você comprar e fazer essa interação com os golfinhos no SeaWorld, tá? Então, se por acaso alguém não tiver como se deslocar até, né, Busch Gardens, ali também é possível fazer, tá, gente? E aí, por exemplo, a gente está falando de os parques mais famosos, como a Michelle falou, muita gente nem vai no SeaWorld porque vai nos da Disney e vai no Universal e deixa o SeaWorld para lá. Mas tem outras opções, por exemplo, hoje já tem parque da Lego, que é o Legoland. É um parque mais para crianças menores, a gente indica até uns 12, 13 anos, porque é mais interativo, com brinquedos da Lego, enfim, né? Adulto não gosta, principalmente quem gosta de Lego, também tem os hotéis do Legoland. Um passeio muito legal também, que não fica distante, e é mais uma opção para quem vai para Orlando, é o Kennedy Space, que você consegue ir lá conhecer a parte da NASA, vai ver Atlantis. Pessoal, é Muito muito legal, legal, é muito interativo, muito muito educativo. legal. Outra coisa muito legal do Kennedy, você consegue entrar na agenda do Kennedy e ver os dias que tem lançamento de foguete. Então, alguns deles vocês
conseguem acompanhar, claro, eles não deixam, né? Não tem o acompanhamento, mas você consegue acompanhar. Travou de novo. Eu não tô te ouvindo. Justo hoje que a gente tem um monte de informação, um monte de dica para dar para vocês, só travando direto a live. Vamos ver se ele vai conseguir entrar de novo. A internet hoje tirou o dia para não deixar falar, né? Justo hoje que tem um monte de Tá dica. A internet hoje tirou o dia para não deixar falar. E aí, falando sobre o que a gente estava falando sobre o Kennedy, assim, tem a opção de você fazer viver como se fosse um astronauta, tem uma experiência de você viver como se você estivesse em Marte. Então, assim, é muito educativo. Uma coisa muito importante no Kennedy, a maioria dos passeios são em inglês. Então, assim, as outras opções em Orlando você não necessariamente precisa falar inglês. Mas no Kennedy, como é mais ativo, eu acredito que é mais interessante ir quem fala inglês. Eles têm a opção também de fazer visitas guiadas com o astronauta, até almoçar com o astronauta. Nós temos um astronauta brasileiro, que é o Marcos Pontes. Hoje ele é ministro, né, no Brasil, então ele não está sempre lá. Então ele não consegue agendar com muita antecedência, mas ele ainda é astronauta. Então, assim, muito legal. Normalmente em janeiro, férias, assim, frequente, mas ele manda para o Kennedy e vocês conseguem fazer a visita com o brasileiro. Normalmente em janeiro, porque é férias de brasileiro, então ele faz toda a palestra em português. Então é muito legal para brasileiro conhecer e é muito legal. Você consegue ver lançamento de foguete, enfim, então tem várias opções. Outra área de Orlando também, que muita gente não vai visitar também por falta de tempo, é o Icon Park. Então, tem várias opções. É um lugar que você não precisa pagar para entrar. Então lá vai estar a roda gigante, como a gente tem aqui no Rio, né? Que hoje se chama a Icon. Então tem o Madame Tussauds, que é o museu. Então tem muitos museus ali. Eles têm aquele Star Flyer, hoje é o maior do mundo. Vocês já viram, está dando muito em internet. Você senta naquela cadeira que vai girando, é o mais alto do mundo. Então é muito legal. É um lugar que você vai e você só paga se você quiser ir andar nos brinquedos. Então, assim, uma atração a mais para você ir e conhecer. E se não quero gastar, só quero para conhecer, vale a pena. Tem muito restaurante, tem muitos bares, então é legal de conhecer também em Orlando. Mais uma opção fora os parques da Universal e da Disney que todo mundo quer ir, né? Alguns museus, então tem muita coisa para vocês fazerem em Orlando. Outra coisa que muito brasileiro hoje já começa a conhecer é o show do Blue Man. Então, ali na parte da Universal, eles têm o show do Blue Man. Uma vantagem, é um show que ninguém fala nada, é um show interativo. Criança fica apaixonada porque tem música, tem tudo. Os personagens do Blue Man, eles chamam para interação em cima do palco, então as crianças ficam doidas. Principalmente quem vai com criança é legal, porque pode deixar solto, porque é um show realmente... E a gente consegue comprar ele aqui do Brasil e é muito legal. Outras opções em Orlando tem hoje o basquete, tem o futebol. Então, assim, vocês estão vendo que Orlando não é só os parques Disney e Universal. Tem várias opções. Por isso a gente nunca indica Orlando. O que eu sempre indico é pelo menos 2 semanas para você conhecer o básico de Orlando. Os principais parques, vocês não vão em todos. Como a Michelle tinha falado, o interessante é você ter que se programar, ver quais são os parques que interessam, ver quais são as promoções. Por isso a gente fala, pessoal, compra no Brasil, não vai ter promoção. Aqui a gente ainda consegue 4 parques e ganha 2, parques nos 3 dias, enfim. Lá vocês não vão ter essa opção, vão comprar um parque só, vão pagar mais caro em dólar e vai ter o IOF, fila. Então, assim, o mais importante de Orlando é programar e ver literalmente o que vocês querem conhecer. Tem várias opções, né? A gente já deu várias opções de passeios, que eu acho que esses são os mais básicos, mais pods, então tem outros parques menores, outros lugares para vocês conhecerem. Mas esses são os básicos que todo mundo que vai para Orlando quer conhecer. Gente, a live vai encerrar em 10 segundos.
Acho que a gente conseguiu dar o máximo de dicas que a gente podia, né? De parques, hospedagens, compras, como chegar, etc. Desculpa que travou A bastante, internet hoje tá acontece.